Então, por falar em Copa do Brasil, vamos começar a destrinchar os jogos dessa competição aí que deixa os torcedores nervosos. Na terça-feira, amanhã, já tem Vasco e Atlético Goianiense em São Januário, jogo de ida em Goiânia, 1-1, jogo que o Atlético Goianiense foi muito superior, acabou desperdiçando diversas oportunidades, e aí no final do jogo se der mole pro Pirata, né, pro Pablo Verratti, ele vai lá e bota para dentro, e aí o jogo terminou em 1-1, lembrando que uma nova igualdade no placar, o jogo vai para decisão por pênaltis. 21h45, São Januário, Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Como é que faz para conferir esse jogo, Alan? Aliás, Bruno, é curioso porque a gente teve esse jogo com esse cenário todo que você falou, e mesmo assim o Atlético Goianiense demitiu o Wagner Mancini no fim de semana, após mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro. Então já vem com troca de técnico, né? Há até um nome especulado, não sei agora se já está fechado, que seria o Humberto Louser, mas vive um momento de mudanças o Atlético Goianiense também. Esse jogo está marcado para terça-feira, às 9h45 da noite, e eu avisei que ia ter diferença aqui em relação ao que a gente está acostumado a noticiar em termos de transmissões da Copa do Brasil. Pois é, o Vai ter jogo tá transmissão mais da TV tarde, né? Globo. Então, vai ter Geralmente é transmissão da TV Globo 9h30, para você o tá Rio de falando. Janeiro. Isso. Ah, sim. Eles vão precisar mexer em toda a grade, porque o Rio de Janeiro vai ver esse jogo. O que aconteceu? A Copa do Brasil tem, por contrato, a entrada da Globo nas oitavas de final, com 2 jogos, sendo o mesmo confronto na ida e na volta. E a Globo escolheu Vasco e Atlético Goianiense, já que o outro duelo é entre Grêmio e Corinthians. Não fazia muito sentido pegar Fluminense e Juventude, sendo que você já tinha um time gaúcho, o Grêmio, no outro confronto. Então, Vasco e Atlético Goianiense ficou um bom confronto para a Globo transmitir. Mas na volta, os 2 jogos são no Rio de Janeiro, então eles não podem jogar no mesmo dia. O Fluminense também não poderia jogar na quinta-feira, como foi no jogo de ida, porque lá na frente ele vai ter a Libertadores na terça, o que faz ele ter que jogar no sábado no Brasileiro, então não podia ser na quinta-feira agora. Olha como um campeonato afeta o outro, como se fosse uma bola de neve. Não podendo jogar na terça-feira também, porque jogou no domingo pelo Brasileirão, o Flu ficou para quarta. Então, o Vasco ficou para terça e a Globo vai fazer uma movimentação na grade para transmitir, por enquanto, pelo menos para o Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com a comunicação da Globo, até o momento que a gente está fazendo o nosso programa aqui, não há uma definição se outros estados também vão acompanhar esse jogo entre Vasco e Atlético Goianiense na emissora em TV aberta, e nem se no Rio de Janeiro vai passar também o jogo de quarta-feira entre Grêmio e Corinthians. Então fica aí essa dúvida no ar, mas no All Sport você vai encontrar a informação atualizada mais perto do jogo. Fica o compromisso nosso aqui sempre de informar, mas por enquanto tem essa bagunça. Agora, para você não depender de TV Globo, então você não mora no Rio de Janeiro, dificilmente vai passar o jogo em TV aberta. Aí as transmissões ficam no Sport TV, no Premiere e no Amazon Prime Video. No Amazon Prime Video é a assinatura normal do Prime que você faz, às vezes nem para assistir no streaming, né? Às vezes você tem o Prime por causa da loja, para comprar com frete grátis, com desconto e tudo mais. A Copa do Brasil não é um pay-per-view dentro do Prime Video, então só com a assinatura do Prime você já tem direito aos jogos que são transmitidos e também, é claro, o Campeonato Brasileiro na Cazé TV, os jogos do Atlético Paranaense em casa. Então fica essa dica, a TV Globo vai transmitir para o Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro está garantido no Sport TV, no Premiere e no Amazon Prime, às 9h45 da noite, justamente um pouquinho mais tarde, para essa mobilidade da grade ficar maior. A Globo, inclusive, deve colocar o Central Olímpica gravado mais tarde no Rio de Janeiro. Vai dar uma confusãozinha aí, mas justamente porque não tem como hoje em dia fazer 2 jogos na mesma cidade, por questões de segurança no mesmo dia. Jogo São Januário, 9h45, principalmente a galera que mora na Baixada Fluminense, na hora de ir embora é complicado ali para pegar ônibus ali na Avenida Brasil, terça-feira, é para os guerreiros, mas o estádio vai estar lotado, os ingressos estão esgotados, o pessoal não quer saber não. Para esse jogo, o Vasco vai ter o retorno do Paulo Henrique, do PH, o lateral direito, do Matheus Carvalho, o Matheus Cucão, que cumpriram suspensão no último jogo agora do Campeonato Brasileiro. Então, com a volta deles, o provável Vasco é Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e o contestado Léo, ou o técnico Rafael Paiva pode optar pelo argentino Rojas, que também não é do agrado da torcida vascaína, e Lucas Piton na lateral esquerda. Matheus Carvalho, Hugo Moura e Payet, Adson, que tem sido o grande destaque do Vasco nos últimos jogos, David ou Felipe Coutinho, ataque Pablo Verratti. O Atlético Goianiense, você falou sobre a situação do Mancini, eu só queria fazer uma observação,
que o presidente do Atlético Goianiense, o Adson, né? Adson Batista, ele é meio falastrão, né? E aí, antes dele demitir o Mancini, ele deu uma cornetada ao vivo no Mancini, mas é engraçado que ele demitiu o Jair Ventura quando o Atlético Goianiense ainda nem estava na zona de rebaixamento. Ele fez um monte de coisa. E ele nunca está errado. A culpa é sempre dos outros. Ele É nunca verdade. assuma parcela de culpa dele, né? Uma figuraça esse dirigente do futebol brasileiro. Mas vamos lá. O provável escalação do Atlético Goianiense: Pedro Rangel, Rony, Adriano Martins, Alex Vinícius e Guilherme Romão. Baralhas e Freitas, Shailon, Alejo Cruz e Luiz Fernando. E o ataque é o Rodrigues. O técnico vai ser interino. E o Atlético Goianiense tinha esboçado uma reação, tinha jogado bem contra o Vasco. E aí chegou no fim de semana, foi atropelado pelo Botafogo, goleado por 4-1 no Campeonato Brasileiro dentro de casa. Bom, eu aposto na vitória do Vasco. E o Leandro, que está aqui no chat acompanhando com a gente, também apostou. E ele colocou o placar, Vasco 1-0. Foi humilde, mas também apostou na vitória do Vasco. E você, Alan? Eu vou colocar a vitória do Vasco também. O Atlético Goianiense, desse jeito que está, é muito difícil a gente apostar em classificação. Claro que mata-mata coisa zero, eles podem conseguir de repente um empate e ir para os pênaltis, conseguir uma classificação dessa forma. Mas time por time, nesse momento eu aposto no Vasco, mesmo com a queda de rendimento recente do Vasco. Mas nesse momento eu não tenho como apostar, não. Aliás, demissão sincronizada, né? Os dois rivais lá de Goiás demitiram o técnico no mesmo dia, né? No domingo. O Goiás também demitiu da Série B após a derrota para o Novo Horizontino. Que coisa, hein? Verdade. Qual